Após realizar o urdimento no tear de papelão, lembrando que atrás, ó, vai ficar assim. Não vai ter nenhum fio passando por aqui, senão é um erro de técnica. Vejam lá nos materiais didáticos eu coloquei nessa observação. Após realizar, você vai fazer a ligação Panamá. A ligação Panamá, ela se caracteriza por dois fios de urdume passando por cima de duas tramas e dois fios de urdume passando por baixo, né, de duas tramas, e sendo as próximas duas tramas o inverso. Os fios de urdume passam por baixo e aqui os fios de urdume passam por cima. Você pode começar no seu tear, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você também pode começar no seu tear, né, fazer no seu tear, com a trama dupla, você passando duas tramas de uma vez, como passando uma só. Então, vamos lá. O que é que eu tô querendo falar com isso? Eu vou vir aqui com o meu fio de outra cor, obviamente, tá? Ou então, para um mesclado, ó, como esse, eu não precisaria usar duas cores, bastava essa. Porque ela já vai dar esse contraste e a gente já vai conseguir ver as ligações, né? A ligação Panamá. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer a amarração. E começar. Como é o sistema de inserção de uma trama? Já expliquei na sala. Você vai calcular mais ou menos quanto você vai gastar de fio, cortar e inserir de uma por uma. Com as tramas duplas, já que a gente tá trabalhando com um tecido Panamá, que a gente vê aqui, ó, que dá para inserir uma trama dupla, né? Você não precisa cortar o fio. O que é que eu vou fazer? Eu permaneço com ele aqui, ó, no rolo. Não preciso cortar. E vou fazer a inserção de trama de modo que eu passe o fio de um lado para o outro dessa forma. Essa laçada, eu vou prender aqui e ele vai passar já as duas tramas iguais. Não precisa eu cortar o fio daqui desse rolo, tá certo? Quando eu tiver a situação que o fio é único, digamos, eu só tenho uma trama, aí sim eu vou precisar cortar, porque senão eu vou passar de duas em duas e vai estar errado. Nesse caso aqui, que é o Panamá, eu posso passar de duas. Observe que se eu passar e prender, deixa eu botar aqui, e prender nessa parte de baixo, o que é que acontece, né? Para aproveitar aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou estar fazendo de uma forma torta. Tá vendo? Aqui vai estar descendo. Então, o certo é você prender aqui. A professora, mesmo prendendo aí, o meu ficou torto. Então, significa dizer que você fez os cortes aqui de forma errada. Recomendo você fazer de uma forma bem feita. Por quê? O que conta nessa disciplina também é o capricho. Então, fazer algo de qualquer jeito, eu não vou aceitar. Então, assim, você vai ter que fazer com mais primor possível, tá? Aqui tá reto, aqui vai ficar reto. Então, observar se esse corte tá coincidindo com esse, ok? Veja aqui o urdume, tá retinho. Não pode ficar abrindo, nem fechando, né? Assim, um fio, eles têm que estar paralelos. É assim que tem que estar o urdimento. Nós já vimos na disciplina passada. Então, aqui você vai começar fazendo a inserção de trama. Para você puxar assim, obviamente, você tem que vir aqui e puxar. Se você tem que vir aqui e puxar, você vai ter que inserir a trama da esquerda, da direita para a esquerda, para você pegar aqui, ó, no gancho e puxar, certo? Caso você não tenha esse insersor de trama aqui, você pode fazer com os dedos, então, da esquerda para a direita. Eu vou mostrar para vocês como é com os dedos, da esquerda para a direita, e depois com o insersor de trama, tá? E aí fica a escolha de cada um. Então, eu vou mais ou menos, ó, medir, mais ou menos, o tamanho, né? Vou deixar passando para ter uma folga. E aí, eu vou pegar aqui nessa laçada para poder ir passando. O que é que eu vou fazer? Vou tentar reproduzir, não vou reproduzir, não vou tentar, vou reproduzir
essa situação aqui. Então, o que é que eu tenho? Que essas duas tramas, a 1 e a 2, vão passar por baixo para que os dois primeiros urdumes fiquem por cima. Dessa forma, eu vou passar essas duas tramas por baixo dos dois primeiros urdumes. Assim, eu tenho essa situação aqui, tá? Agora, vai ser o quê? Os urdumes vão ficar por baixo das tramas. Então, eu vou ter que passar as tramas por cima de um, não, por cima de dois. Como terminou o raporte, eu vou começar um novo raporte. Ou seja, eu vou fazer a mesma situação que eu tinha aqui, eu vou repetir aqui. 2 por cima, né? 2 urdumes por cima. Para isso, eu tenho que passar a trama por baixo. Aqui, eu vou repetir a situação daqui, porque agora eu estou no novo raporte. Eu já fiz um raporte aqui, quer dizer, não todo, porque ainda não tem as outras duas tramas, mas eu iniciei o raporte aqui, terminou. Agora, eu vou iniciar um novo raporte aqui. Depois, eu vou iniciar mais outro raporte aqui e assim sucessivamente. Então, se aqui eu passei, como eles são alternados, né, com a derivada de tela, já que aqui os urdumes estão por cima, aqui esses dois vão estar por baixo. Esses vão estar por cima, esses vão estar por baixo. Esses vão estar por cima, esses vão estar por baixo e esses vão estar por cima. Professora, o meu não terminou com 2. O meu só terminou com 1. Digamos que esse aqui não existisse. Vou tirar aqui para vocês verem. Digamos que você tenha terminado com um só. Né? Digamos que não existisse esse. Não tem problema. É como se você tivesse um tecido, alguém passou a tesoura aqui e cortou esse fio, né? E aí, você vai prender, ok? Mas, como no meu caso eu tenho, e aí eu vou voltar aqui para essa situação. Então, eu prendo aqui o fio, ó. Ter cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Para não descabelar o seu tear de papelão. Tenha cuidado e coloque nos devidos lugares o fio. Deixar sempre apertadinho, né? Interessante. Você faz o ajuste. Lembra que eu deixei um pouquinho mais folgado, é por isso que precisa desse ajuste. Aqui, observe que tá fazendo um arco para cima, então você vai ajustar para que ele fique reto. Se preciso for, você dá mais uma puxadinha. Ajusta aqui atrás e dá uma puxadinha aqui na frente. Ok? Prende novamente, tá? Prende aqui, volta pra cá e vai fazer o mesmo procedimento. Ah, professora, mas eu trabalho com insersor de trama. Vou fazer aqui o exemplo agora com insersor de trama. Como você vai puxar daqui pra cá, você precisa colocar o insersor de trama daqui pra lá. Daqui pra lá, você vai observar o raporte, também da mesma forma, daqui pra lá. Como eu já fiz a primeira, eu posso, né, me basear por ela. Como a gente sabe que as próximas duas tramas são o contrário, se aqui o urdume passou por cima, portanto, agora ele vai passar por baixo. Se aqui o urdume tá passando por baixo, então agora ele vai passar por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima e por baixo. Então, aqui eu vou pegar, né? Recomendo também medir, para não ter excesso nem falta. Mediu. Agora, eu vou puxar. E vou prender devidamente no seu lugar. Então, aqui, né, tem que ver questão de ordem aqui, esse fio é o de baixo. Veja se não saiu, né, o último urdume. Faça, né, prenda. Opa. Você prende aqui, volta por aqui. E vai fazer o ajuste na tensão.
na tensão e também no alinhamento. E aí, você coloca, mais uma vez, preso aqui. Observe que eu tenho agora o raporte. Aqui, coincidentemente, né, foi o primeiro, embora... Ah, não, coincidentemente não, comecei por aí mesmo. Então, aqui eu vou ter o raporte, ó. Esse raporte vai estar aqui, ó. Foi meu filho que gritou, tá? 2 por cima, né? Por cima, eu vou dar aqui na primeira trama. Tá assim por causa da luz. Então, por cima, por baixo, por baixo. Aqui, por cima, por baixo, por baixo. É o que eu tô observando aqui no primeiro e na segunda trama. Na terceira trama, eu vou ter o fio de udume passando por baixo, por cima, por cima. Por baixo, por cima, por cima. E aqui na última trama, também. Por baixo, por cima, por cima. Certo? Então, se você for começar com o insersor de trama, você vai observar o seu raporte da esquerda para a direita. Digamos que o primeiro fio, vou aqui fazer para vocês, né? O primeiro fio você já vai começar com o insersor de trama. Como é que você faz? Vou tirar aqui pra gente fazer e vocês verem como é que vai ser o primeiro. Então, aqui. Digamos que eu esteja usando o insersor de trama. Então, eu vou observar aqui, ó, no final, do final da esquerda para a direita. Então, vou ter o quê? 2 fios de udume passando por baixo. E aí, eu começo, 2 fios de udume passando por baixo. Depois, eu vou ter 2 por cima, 2 por baixo. 2 por cima, 2 por baixo. Só organizando aqui. Aí, 2 por cima, 2 por baixo. 2 por cima, 2 por baixo. Eita, professora, aqui terminou diferente desse aqui. Não é que terminou diferente. É que você terminou o seu raporte, assim, o seu tecido aqui. O raporte continua o mesmo, né? Só que você aqui só está vendo os 2 últimos fios de udume do raporte, né? O 3 e o 4. É isso que você tá vendo. Os 2 udumes passando por baixo e no próximo, né, vão passar por cima. Não tá errado. Por quê? Porque você usou o insersor de trama. Se quiser ser muito precioso, então você vai fazer o cálculo de como é que isso aqui vai terminar daquela forma. Então, se esse aqui são 2 por cima, né? Os fios de udume passando por cima, 2 por baixo, 2 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 por cima. Então, se são 2 por cima, eu posso começar aqui. Mas eu acho que esse é apenas um pequeno detalhe que não vai fazer diferença. Porque o que importa é se o raporte está sendo repetido corretamente em todo o tecido. E aí, você vai fazer, né, a primeira inserção de trama dupla, já que nós temos essa possibilidade de fazer devido ao raporte, ser justamente o Panamá. Vai fazer aqui o ajuste de alinhamento e de tensão. Não é porque é um tear de papelão que você vai fazer mal feito. E aqui você vai ajustar novamente o alinhamento e a tensão. Lembrando que se não tiver alinhado, foi seu papelão que foi cortado errado. E aí, você vai ter que refazer. Melhor refazer do que ficar com nota baixa. E aí, na segunda inserção de trama, como é que eu vou fazer? Eu tô todo atrapalhado com aquele raporte. Não precisa mais olhar o raporte. Você vai olhar só aqui, o contrário desse. Se o udume tá por cima, então agora ele vai passar por baixo. Aí, se aqui tá por baixo, agora ele vai passar por cima. Se aqui tá por cima, vai passar por baixo e assim por diante. Da mesma forma que se você for... Pronto, aqui seria a nova inserção de trama. Se você for fazer com os dedos, não tem problema. Você vai fazer daquela forma que eu ensinei. Faz a medida
pega a ponta da laçada e você vai observar. Se o dumo tá passando por cima, agora ele vai passar por baixo. Se agora tá por baixo, ele vai passar por cima. Se tá por cima, vai passar agora por baixo das tramas. E assim sucessivamente, até chegar à outra extremidade do seu tear de papelão. Chegou na outra extremidade, você vai prender, né? Fazer o alinhamento. Você vai dar a entradinha. Vai puxar esse fio aqui, que é o de baixo. Ter cuidado para não sair aqui a laçada. Vai fazer o alinhamento. Prender. Cuidado para não prender assim, ó, de qualquer jeito. E ficar sobrando linha aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Tem que prender de uma forma que fique a linha passando bem justinho aqui. Senão, para finalização, você vai ter alguma dificuldade. Só fazer o ajuste de alinhamento e tensão. Coloca aqui novamente. Vou ter o mesmo tecido, tá? Tanto com exceção de trama, com insersor, como com a inserção de trama, né? Por meio, bem manual, né? Que é com os dedos. E aí não tem problema. Caso você queira introduzir a trama com o fio cortado, sem estar aqui no rolo, né? Você vai fazer aquela medição, ver quantas vai ser necessário, corta o fio. E aí, você vem, né, com a caneta que já tá enrolado o fio, você vem pra cá e depois faz o contrário. Lembrando que os 2 primeiros fios se comportam da mesma forma. E os 2 últimos fios se comportam de forma diferente dos 2 primeiros, mas são iguais, né? Então, aqui eu vou me comportar de uma forma. Essa aqui da mesma forma que o primeiro. Esse outro de uma forma diferente do segundo. E o quarto igual ao terceiro. Tá? É só você seguir esse raporte aqui, tá certo? E não tem erro.